Olá pessoal, bem-vindos! Nesta aula então nós vamos testar a nossa aplicação. Então de cara pessoal, já vamos dar um start aqui. Vamos dar um start, esperar o Visual Studio construir a nossa aplicação, dar o build, né? E aí vamos aguardar a resposta, que vai ser a saída, né? Mostrar na tela a nossa aplicação em execução. E aí nós vamos realizar um teste inicial, que aí eu vou explicar para vocês ainda um problema que nós temos, que ainda a gente vai precisar resolver, certo? É algo bem simples, que a gente resolve com poucas linhas de código. E aqui já temos a nossa aplicação rodando. Vamos então ao primeiro teste, pessoal. Vamos acessar Envio, Envio mensagem com temporizador. Olha só, já temos aqui. O carregar mensagens já vai estar funcionando, né? Vai carregar as mensagens aqui para a gente. E aqui nós temos o problema, pessoal. Se a gente colocar 1, né, ele vai funcionar, né, os valores numéricos funcionam, só que ainda é possível a gente inserir outros caracteres, né? Então a gente só precisa criar um método que não permita, né, que sejam inseridos outros caracteres aqui que não sejam valores numéricos, certo? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos fechar aqui o formulário, vamos fechar o nosso form principal, né, que é o MDI Parent, e aqui, pessoal, a gente vai pensar dentro aqui do formulário FRM Envio com temporizador, como resolver isso. Então, a primeira coisa que eu vou alterar, que eu vi que aqui o label acabou ficando um pouquinho na frente aqui do text box, eu vou clicar com o botão direito no text box, e aí eu vou escolher a opção Bring to Front. Beleza, ele já vai ficar na frente, né, deste label aqui. E agora, pessoal, vamos acessar aqui os eventos do componente, tá? Do text box. Vamos clicar aqui nos eventos e aí nós vamos procurar por um evento chamado kpress. Vamos lá, kpress. Esse kpress, pessoal, ele é ativado quando a gente pressiona uma tecla, certo? Quando a gente pressiona uma tecla, executa aqui o kpress. Ou seja, esse pressionar ainda é antes de escrever na tela o valor, certo? Então, a gente vai criar aqui o evento kpress. Então, dá um duplo clique e olha só, ele vai criar aqui para a gente txt tempo, né, que é o tempo, né, temporizador em minutos, né, underline kpress. Então, isso aqui, pessoal, ele executa antes de escrever na tela o valor que a gente está digitando, certo? O que a gente vai fazer, pessoal, são basicamente dois testes, certo? Um teste a gente verifica se é um dígito decimal, e outro teste a gente verifica se é o caractere backspace, tá? Então, são só duas coisas que a gente vai analisar. E aí, se caso for um valor que não seja um dígito decimal e que não for um backspace pressionado, né? Porque eu também tenho que ter a possibilidade de apagar se eu errar algum dígito, né? Se não for, então, um número, né? Um caractere decimal e não o backspace, eu cancelo o evento, certo? Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui um if. E aqui dentro desse if, pessoal, a gente vai verificar se é um caractere decimal. Então, char.isDigit. Esse método, pessoal, ele verifica, olha só, dá para olhar até aqui na descrição do método, ele verifica se é um valor, um dígito decimal, certo? É só isso que ele vai verificar. Bom, aqui se você colocar, pode colocar até o char minúsculo, certo? Que vai funcionar também. Vai verificar se é um dígito, né? Bom, o que ele verifica? Ele vai verificar o valor digitado. Como é que eu pego o valor digitado? Ele pega aqui, olha só, deste objeto, né? Do tipo kpress_event_args. Então a gente vai acessar e.kchar. Beleza. Pegou aqui qual é o caractere pressionado. Bom, o que esse método dessa forma faz? Verifica se é um dígito decimal, certo?
Só que eu somente vou cancelar o evento se não for um dígito decimal. Então a gente precisa negar essa aplicação do método aqui, ok? Então eu neguei, coloquei o ponto de exclamação aqui à esquerda, estou negando o método. Bom, outra condição para mim cancelar o evento. Eu vou cancelar se caso não seja, né, um backspace que está sendo pressionado. Então, se o meu e.kchar for diferente do código decimal que representa o backspace, certo? Então, eu vou converter, né? O backspace ele é representado pelo valor decimal 8. Bom, e aí você pode perguntar, como é que eu vou saber disso? Bom, aí você pesquisa na internet pela tabela ASCII, certo? Vai estar disponível a tabela ASCII, até vou deixar esse link aqui para vocês. Vou acessar aqui só para mostrar, certo? Vou abrir aqui o navegador para mostrar para vocês. Então, aqui eu vou abrir uma nova aba, vou colar esse link e vou acessar só para mostrar para vocês de onde eu tirei aquele valor 8. Então, olha só, o valor decimal 8 representa o BS. E olha só o que é o BS. O BS é o backspace, certo? Então, eu converto o valor, né, do código, do dígito, e verifico se ele representa um backspace, certo? Beleza, vamos para a sequência. Agora, se caso não for um dígito decimal e também não for o backspace que está pressionado, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar o evento, certo? Por causa que significa que outro caractere, que para mim não é válido nesse momento, foi pressionado. Como que eu cancelo um evento? Eu tenho que pegar esse objeto aqui que representa o evento, né, que é o E, e aí acesso dele, eu vou acessar aqui a propriedade handler. Essa propriedade, ela representa o andamento do evento, né? Se essa propriedade valer false, significa que ele faz uma sequência da execução do evento. Se eu coloco true no handler, eu vou cancelar a execução do evento, certo? Então, eu coloco aqui o valor true, ou seja, o dígito que foi pressionado, né, o caractere que foi pressionado, ele não vai ser escrito no campo, por causa que eu cancelei antes o evento, ok? Em qual condição eu cancelei o evento? Quando eu estou pressionando um caractere que não é um dígito decimal e também não é o backspace, certo? Agora, vamos testar a nossa aplicação novamente. Vamos dar um start, esperar o Visual Studio construir a nossa aplicação e mostrar a execução na nossa tela. Ok, temos aqui a execução do nosso projeto. Vamos lá, envio de mensagem com temporizador. E agora, pessoal, pressiona outros caracteres. Olha só, estou pressionando aqui T, Y, U, R, E, não vai funcionar. Se eu pressionar valores numéricos, vai funcionar, tá certo? Show de bola. O backspace também funcionando. Só que ainda, pessoal, antes da gente clicar ali para enviar a mensagem, eu pensei em fazer mais uma modificação. É uma modificação bem simples, certo? É só adicionar algum conteúdo aqui nas mensagens para envio. Eu vou pegar aqui a minha classe emojiconfig e vamos copiar um emoji. Vamos pegar esse white check marker aqui. Aqui vamos copiar todo o shortcode dele e vamos aqui daí no arquivo mensagens.txt. Só abre aí o mensagens.txt. Vamos colocar, pessoal, linha no começo, linha no final. Linha no começo, linha no final, certo? Só para variar um pouco aqui as nossas mensagens, tá certo? Aliás, esse aqui é no final, né? Só errei aqui a sequência. Deixa eu só desfazer aqui, tá, pessoal? Porque eu errei a sequência. Vamos lá, deixa eu remover. Essa no começo, essa no final. Deixa eu um espacinho aqui. Essa no começo, essa no final, essa no começo, ok? Agora sim, pessoal, está pronto aqui o nosso arquivo mensagens.txt, ok?
Vamos lá agora, pessoal, só vamos dar uma olhada aqui nas configurações, né? Nas propriedades do mensagens.txt, copy always, tem que estar copy always aqui, certo? Beleza. Vamos fechar. Eu posso fechar o emoji config também. Aqui vou deixar aberto, né, o restante desses formulários. Vamos testar agora, pessoal. A gente já consegue testar o envio das nossas mensagens. Mas antes de ir lá para os envios, vamos só dar uma olhada no que a gente fez até agora, tá? Vamos remover aqui as referências que não são necessárias, né, que não estão sendo usadas, e aí vamos falar um pouco sobre o código. Bom, aqui então, pessoal, globalmente eu tenho duas variáveis, né, a minha lista de mensagens, onde eu vou guardar as mensagens que eu carreguei do arquivo. A posição de envio é a posição atual do envio das minhas mensagens, né, uma posição de status, digamos assim. Depois, no construtor do meu formulário, eu instancio, né, um novo objeto, né, do tipo lista de strings, né, que é a minha variável que eu declarei lá em cima, e ainda vou desabilitar o meu botão de enviar. E aí eu vou ter alguns métodos de preparação. Vamos falar especificamente dos métodos quando chegar a hora deles, tá? Vamos primeiro lá no botão para carregar as mensagens. Bom, vou pegar então o meu botão de carregar, vou trocar ele para false para evitar que eu fique clicando mais que uma vez no mesmo botão, né, se ele já iniciou o processamento. Vou pegar o nome do arquivo que está sendo processado. Não esquece, se você colocar em outra pasta, coloca o caminho da pasta, né, pro arquivo. Eu estou deixando na mesma pasta do executável, tá? Depois eu mostro para vocês aonde que está isso, certo? Beleza. Aí eu vou limpar tanto a minha lista, né, meu LST mensagens, quanto o meu listbox, né, só que eu faço de formas diferentes. Uma lista eu limpo com clear, o meu listbox eu preciso acessar a propriedade de itens e depois dar o clear, ok? Aí eu vou dar um using, aqui faço a leitura do arquivo mensagens, né, que tenho aqui mensagens.txt. Declaro uma variável linha, né, já inicializando com o valor vazio, né, string.empty. E aí, pessoal, eu vou percorrer enquanto tenho conteúdo, né? Depois disso, eu vou só verificar se o conteúdo que eu li é diferente de vazio. Se for diferente de vazio, eu adiciono na minha lista e adiciono no meu listbox. Por fim, eu vou verificar se caso tenha um conteúdo no meu list. Se tiver conteúdo, eu vou habilitar o botão para envio das mensagens. Caso aconteça algum problema, caso dispare a exceção, bom, eu vou habilitar o botão para carregar as mensagens, né? Vou desabilitar o botão de enviar. Como eu falei antes, esse botão já vai estar desabilitado. Aqui é só uma garantia, né, que eu faço. Vou limpar de novo, né, o meu list de mensagens e o meu listbox e vou mostrar uma mensagem na tela informando o erro. Bom, esse é o meu botão para carregar as mensagens. Depois eu vou ter o botão para enviar. O botão enviar vai verificar se eu preenchi o tempo, né? Se eu preenchi ali o campo do tempo, né, em minutos, ok? Se caso eu não preenchi, ele vai mostrar uma mensagem para mim informando, ó, você deve informar o tempo e dar um return, ou seja, não segue a execução do que tem abaixo. Caso seguir, significa que eu preenchi algo no meu campo, ok? Aí eu faço o meu btn enviar enable false, né, beleza, habilitar o botão enviar para evitar que eu clique mais que uma vez nele, né? Depois disso eu vou verificar se eu tenho conteúdo, né, na minha lista de mensagens, tá até o comentário aqui, verificar se encontrou uma linha no arquivo de texto. Se o meu count aqui do LST mensagens for maior do que 0, significa que tem conteúdo. Se for 0, significa que não tem nada. Eu vou mostrar uma mensagem informando na tela, né, com o message box. Caso tiver conteúdo, eu vou chamar o método prepara envio. Esse método prepara envio, pessoal, ele vai preparar o envio das minhas mensagens, certo? Então ele inicializa a posição de envio como sendo a posição 0, né, a primeira posição, sempre lembrando, né, os vetores, os índices deles começam na posição 0 e uma lista nada mais é do que também um vetor, né? Depois disso eu vou inicializar o meu progress bar, inicializando com o value sendo 0, né? Ou seja, eu defino
lá a minha barrinha de percentual de andamento como sendo 0, né? O valor é simplesmente o valor daquela barrinha. Digo que a quantidade máxima, né, daquela barra é a quantidade de elementos que eu tenho na minha lista, né? Então, por isso, ele atribui a máximo o count da minha lista. E ainda eu mando inicializar o timer controle. Aqui no inicializar, pessoal, eu vou pegar o que eu tenho no meu txt tempo, que são os minutos, que eu estou chamando dessa forma, e eu transformo isso para milissegundos, né? Por isso eu pego minutos, multiplico por 60 e ainda multiplico por 1000, ok? Aqui multiplico em segundos, né? Os meus minutos vezes 60 e multiplico por 1000 porque eu preciso converter para milissegundos. Habilito o meu timer e atribuo um método ao evento tick dele. Esse evento tick aqui, pessoal, ele é executado, né, de tempos em tempos, definido aqui pelo intervalo, certo? Então, se eu defino 1 minuto, ele vai definir que o meu intervalo é 1 minuto, ou seja, executa, né, o método timer controle underline tick async. Ele trocou para async por causa que quando eu colei lá o método do await para acessar o método de envio de texto, né, para o Telegram bot, ele precisou trocar a assinatura do método para assíncrono, ok? Então, por isso ele trocou onde faz referência, beleza? E ainda troco o backcolor do meu formulário, né? Troco para vermelho, color.red troca para vermelho. E agora, pessoal, vamos falar do método timer controle underline tick. Ele trocou, pessoal, para async por causa que, né, como eu já comentei, ele trocou quando a gente quando a gente adicionou o await, né? E aí a gente fez aquela correção, né? Do make async e stay void, beleza? Bom, vamos lá. A cada instante ele vai executar isso daqui. O instante está definido lá na propriedade intervalo do timer controle, certo? Aqui eu já declarei o meu Telegram bot client, passando o token, né? O valor do token do meu bot. Pego a posição atual de envio, né? Da minha lista de mensagem. Eu pego isso através aqui do posição envio. E aí eu faço um tratamento, né, pessoal? Caso tenha emoji na minha mensagem, aí eu faço o config, né? Conforme a gente já viu antes, eu simplesmente substituo o código o shortcode do meu emoji pelo valor Unicode que representa aquele emoji, tá certo? E aí aqui eu dou um await, chamando o método sendTextMessageAsync de dentro do meu objeto Telegram bot, que é um Telegram bot client, né, que já estabelece uma comunicação, passando o chat ID, que é o chat onde o meu bot é o administrador e tem a permissão para postar. O meu texto é a mensagem atual, a mensagem configurada aqui, né, já feito o tratamento dos emojis. Depois o parse mode, né, o HTML, que eu falei para vocês que é a forma que eu sempre mando. E agora a minha posição de envio, eu dou um mais, né, para incrementar ela. E ainda aqui eu vou atualizar o progresso. Vou atualizar progresso, pessoal, ele simplesmente, né, incrementa o value do meu progress bar e troca também o conteúdo do meu label, né, que está lá, o label para representar o status de envio, tá certo? E aí, por fim, eu verifico, né, o andamento. Se a minha posição de envio for igual à quantidade máxima de elementos, né, a quantidade que eu tenho de mensagem, então eu mando parar o meu timer controle. E o parar, pessoal, é algo bem simples. Ele simplesmente desabilita o meu timer, ele retira o método, né? Ele retira aquele método que eu criei do evento, troca a cor de fundo do controle, né? No caso do meu formulário, e habilita de novo o botão para envio, tá certo? Beleza. Como a gente está mandando, pessoal, com o parse mode HTML aqui, parse mode HTML, ainda a gente consegue fazer algumas configurações específicas aqui no meu mensagens.txt.
Por exemplo, vamos pegar aqui a primeira mensagem, a gente consegue usar algumas tags HTML. Por exemplo, essa primeira eu vou mandar em negrito. Então, eu vou utilizar a tag B, certo? De bold. A segunda, pessoal, eu vou mandar em itálico. Então, eu vou utilizar a tag I, ok? Abre I, fecha I. Beleza, salvei. Bom, para onde que vai esse arquivo, pessoal, depois que a gente constrói, faz o build da aplicação? Aqui, vamos lá, vamos pegar esse caminho aqui, pessoal. Vou selecionar, selecionei aqui o meu mensagens.txt no Solution Explorer. E aí, aqui nas propriedades, pessoal, eu vou pegar o full path. Vou copiar isso aqui, certo? E aí, vamos abrir aqui um novo Windows Explorer. Aqui no Windows Explorer, pessoal, a gente vai colar todo aquele caminho e vamos remover o nome do arquivo do final, certo? E aí damos um Enter e olha só, eu estou dentro do meu projeto, certo? Tenho aqui o meu repositório, estou aqui dentro da minha solução e vou entrar dentro do meu projeto. Aqui nós temos as pastas bin e obj. Vamos entrar dentro da pasta bin. Aqui dentro da pasta bin tem os nossos modos de build, né? O modo debug e o modo release. A gente está trabalhando, se você conferir lá no Visual Studio, deixa eu abrir o Visual Studio aqui, olha só, a gente está trabalhando modo debug, ok? Então aqui a gente vai entrar na pasta debug, porque é para cá que vem os arquivos, né? Em modo debug. E olha só, como a gente marcou lá copy always, ele vai para o diretório de saída. O diretório de saída é onde estão os arquivos que são necessários para a execução do nosso programa, né? Quando a gente dá um build na nossa aplicação. E como está aqui o bot Telegram Connect, que é o executável da nossa aplicação, está aqui também o mensagens.txt. Então você precisa acessar todo esse caminho, né? Encontrar onde está a sua pasta debug ou release, né? Depende de como você construiu aí, com como você deu o build na tua aplicação, vem aqui, abre esse arquivo, né, um arquivo de texto comum, abre esse arquivo e altera conforme você quer. Por que que não alterou aqui? Por causa que ainda a gente não deu o build agora, ele ainda não copiou para cá o nosso arquivo. Vai estar alterado lá com as modificações que a gente fez aqui na pasta do projeto, né? Então, se a gente pegar aqui o mensagens.txt, ele vai estar com as modificações que a gente fez. Olha só as tags HTML e também aqui os nossos emojis, ok? Beleza, vamos fechar aqui. Vou fechar essa pasta também. E vamos voltar aqui para o Visual Studio, pessoal. Então, vou fechar o mensagens.txt e vamos dar um build de novo. Vamos clicar aqui no Start, ele vai dar o build. E aí vamos aguardar a saída, porque agora sim a gente vai testar o envio das mensagens para o nosso canal, ok? Vamos lá então. E aqui, pessoal, temos a nossa aplicação em execução. Já vamos direto, envio de mensagens com temporizador. Aqui, pessoal, para esse teste eu vou deixar de 1 em 1 minuto, né? Vamos carregar as mensagens. Beleza, já habilitou aqui o enviar mensagens. Vamos clicar no enviar mensagens e vamos ver o que vai acontecer. Mas antes, deixa eu só comentar. Claro que aqui não vai aparecer os emojis, né, pessoal, e nem em negrito, porque isso aqui só vai mostrar depois que a API do Telegram processar e trocar isso daqui, né, pelo emoji respectivo. E também trocar aqui a configuração da minha mensagem, certo? Então, enviar mensagens, vamos lá, cliquei no botão, já trocou aqui o fundo, já desabilitou os botões e vamos aguardar o início do envio, né? Bom, como vai esperar 1 minuto para enviar cada uma das mensagens, pessoal, eu vou esperar enviar todas as mensagens, né, as 5, então vai demorar aí 5 minutos. E aí, eu vou dar um pause no vídeo e eu volto. Se acontecer algum erro, né, eu vou falar sobre o erro acontecido. E se chegar a enviar todas as mensagens, eu volto falando um pouco mais sobre o envio que foi realizado, tá certo? Então, até mais. Bom, pessoal, acabou de enviar aqui a primeira mensagem, né? Então, esperou ali os
os 60 segundos, 1 minuto. Enviou a primeira mensagem, deixa eu mostrar para vocês ela aqui no canal. Olha só, esta é a primeira mensagem. Mostrou o emoji, mostrou aqui em negrito. Bem legal, né, pessoal? E agora a gente espera enviar o restante das mensagens, né? Mais uma vez falando, né, pessoal? Se acontecer algum problema, eu volto falando sobre o problema. E se enviar todas, volto falando sobre as mensagens que foram enviadas lá no final, tá ok? Até mais então. E chegamos ao final do envio das mensagens, olha só, enviando 5 de 5, né? Ou seja, chegou no final, né, pessoal? Já completou aqui a nossa barra, né, do Progress Bar, habilitou o botão para enviar mensagens, que vai enviar de novo, né, caso a gente clique no botão. Aqui não modificou nada, né, pessoal? Seguem as mensagens aqui. E trocou também a cor de fundo, né? Trocou, voltou ali para a cor, o Ctrl, certo? Antes estava red, né? Enquanto estava executando, né? Cor de fundo vermelha, e agora voltou para a cor padrão do controle. Vamos fechar, pessoal, a nossa aplicação e vamos dar uma olhada lá no canal do Telegram. Aqui, pessoal, no canal, olha como está. Nós temos todas as mensagens recebidas. Esta é a primeira, né, em negrito, esta é a segunda em itálico e as outras com o corpo normal, né? Temos aí o emoji à esquerda, à direita, à esquerda, né? No início, final, início, conforme a gente combinou. Temos aqui os horários de envio, né, pessoal? 23 e 17, 23 e 18, 23 e 19, 23 e 20, 23 e 21, como eu defini somente 1 minuto, né, entre os envios, tá certo? Pode ter alguma coisa de diferença nos segundos, tá, pessoal? Porque às vezes demora um pouquinho para estabelecer a conexão, certo? Mas não vai ser muita coisa, certo? É um que outro segundo de diferença pode acontecer, certo? Bom, como você pode ver aqui para esse primeiro, né? Foi enviado às 23h17 com 12 segundos. O próximo envio 23h18 com 9 segundos. Uma diferencinha aí pode acontecer, tá certo? Bom, então é isso, pessoal. Nós finalizamos aí a construção da nossa aplicação. Agora com um temporizador, você consegue colocar um tempo, né, entre as mensagens e fica enviando automaticamente para o canal. Aí você pode colocar, por exemplo, 60 minutos, né? Deve enviar uma mensagem por hora e você pode colocar aí quantas mensagens você quiser naquele arquivo, que aí a nossa aplicação fica encarregada de ficar postando nos grupos, postando nos canais. Bom, e aí é uma forma, né, pessoal, de você divulgar algum produto, né? Se você tem um canal próprio e você quer ficar divulgando seus produtos ou mandando mensagens específicas para o seu canal, essa é uma boa forma. Bom, e aí, pessoal, vou dar uma dica excelente para vocês. Deixa eu voltar aqui para o Visual Studio, certo? Olha só, tudo que eu mostrei para vocês aqui, vocês podem criar uma aplicação mais legal ainda da seguinte forma. Pensem só, aqui, pessoal, cada uma das linhas você pode colocar o seu texto da mensagem e aí colocar algum separador, por exemplo, seja um tab, seja um pipe, por exemplo, e na mesma linha você coloca uma URL de imagem, certo? E aí o que vai acontecer? Você pode criar a sua aplicação para enviar, além da mensagem, enviar uma imagem junto, né? A gente já viu como pega uma imagem de uma URL, puxa para a nossa aplicação, né? Faz os requests, pega a resposta e depois envia para o canal. Não tem nada de novo. A única diferença é que agora você vai ter tudo isso dentro de um arquivo. E quando você faz a leitura desses dados do arquivo, você divide a sua linha pelo separador. Seja um tab, seja o pipe, por exemplo, você escolhe como você quer separar os dados dentro da sua linha. E aí você pode ter, cada linha representa um conjunto de informações, o texto da mensagem, a sua imagem associada, certo? Você consegue criar uma aplicação bem legal, tá ok? Bem, pessoal, agradeço a atenção de todos, espero que você tenha curtido bastante este curso.